Olá, tudo bem? Mais um vídeo aqui para o nosso canal do Renda Infi. E no vídeo de hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre análise de fundos imobiliários. Quais indicadores você tem que analisar antes de fazer uma compra de cotas de um fundo imobiliário. Vamos para o vídeo. Antes de mais nada, é importante falar aqui para vocês que vocês devem criar o seu próprio método de análise. É muito importante que você crie um checklist para você estar usando no seu dia a dia, com os indicadores que você vai ter que analisar, o tipo do fundo imobiliário que você está querendo investir. E então é muito importante você criar um checklist, uma metodologia que você mesmo vai estar utilizando no seu dia a dia, com aquele seu perfil. Talvez você tenha um perfil um pouco mais agressivo, ou moderado, ou até você é um pouco iniciante e não quer ser tão agressivo. É importante você criar um checklist de análise de fundo imobiliário de acordo com o seu perfil e com todos aqueles indicadores que são importantes para você fazer uma análise. O primeiro ponto que a gente tem que analisar em um fundo imobiliário é qual é o tipo desse fundo imobiliário. Se ele é um fundo imobiliário de lajes corporativas, se ele é um fundo imobiliário com renda em shoppings, se ele é um fundo imobiliário de galpões logísticos. Então você tem que primeiro fazer uma análise e verificar qual é o tipo desse fundo imobiliário que você quer comprar ou os tipos de fundos imobiliários que você pretende comprar. Então esse é o primeiro ponto que você tem que analisar. O próximo passo que você tem que seguir para estar fazendo essa análise de um fundo imobiliário é estar verificando se ele é monoativo ou multiativo. O que isso significa? Monoativo quer dizer que ele só tem um ativo. Por exemplo, é um fundo imobiliário que tem um shopping center, apenas um shopping center é o seu portfólio. Multiativo poderia ser então um fundo imobiliário que tem dezenas de shoppings. Esse seria o multiativo. Qual que é a particularidade aqui? Se é um fundo imobiliário monoativo, ele só tem um ativo. Então, se acontece qualquer tipo de problema com esse empreendimento único, esse fundo imobiliário vai ser duramente comprometido, porque ele não tem outras fontes de renda. Ele é apenas um ativo. É bom a gente se atentar nisso na hora de comprar um ativo de fundo imobiliário. Mais um ponto importante aqui da gente fazer a análise é a localização desses ativos que são propriedade desse fundo imobiliário. Por exemplo, alguns ativos de um fundo imobiliário que você está pretendendo comprar tem um shopping e esse shopping fica numa localização não muito boa para shoppings. Ele fica num local pouco povoado, com pouca movimentação de pessoas. Então talvez você deve analisar melhor, pode ter melhores oportunidades no mercado. Então é muito importante que você verifique a distribuição desses ativos desse fundo imobiliário geograficamente. O próximo ponto é vacância, que é extremamente importante em fundos imobiliários ou qualquer tipo de investimento com imóveis. Então, a vacância é o tempo que esse imóvel está sem um inquilino, não está gerando renda. Então, é muito importante você escolher os ativos que não possuem vacância ou onde essa vacância é extremamente baixa e que não compromete essa renda do fundo imobiliário. Um fundo imobiliário que tem bastante problema com vacância vai te dar um pouco de dor de cabeça na forma que ele pode reduzir a entrada de renda e isso pode influenciar no seu bolso mensalmente por conta dos aluguéis. Outro ponto que merece atenção por parte do investidor ou do futuro investidor é quem é o administrador desse fundo imobiliário que você está pretendendo comprar, desse fundo imobiliário que você está fazendo uma análise crítica. Dê uma olhada no administrador desse fundo imobiliário, veja as competências que ele tem, se ele já foi elogiado por outros trabalhos, quais foram os trabalhos anteriores, o grau de experiência que ele possui em investimentos ou fundos imobiliários. Portanto, é extremamente importante, até porque ele é o gestor desse fundo imobiliário. Ele que vai dar a direção para esse fundo imobiliário, ele que vai tomar as principais decisões. É muito importante esse quesito também. Mais um item que você tem que analisar é o tamanho do patrimônio desse fundo imobiliário. Aqui é uma lógica, quanto maior o patrimônio desse fundo imobiliário é melhor, porque assim ele possui um maior número de ativos e maior também vai ser a valorização desses ativos, o que vai potencializar a diversificação. Mais um ponto que você tem que fazer uma análise aqui são as taxas que são cobradas por esse fundo imobiliário. Como eu já disse em um vídeo anterior, existem as taxas do fundo imobiliário que são cobradas do investidor. Essas taxas podem ser taxa de administração, taxa de performance, taxa de gerenciamento, taxa de consultoria, taxa de gestão e etc.
Então são vários tipos de taxa que pode haver. Os fundos não cobram todas essas taxas, mas você deve verificar quais são as taxas que os fundos estão cobrando. Faz parte também de uma boa análise você saber se esse fundo que você está pretendendo comprar cobra muitas taxas ou não cobra taxas. Claro que para o investidor é melhor menos taxas porque influencia menos no dinheiro. É sempre bom não pagar taxas ou procurar não pagar taxas. O próximo passo, que é extremamente importante, é analisar o dividend yield desse ativo. É muito importante que você analise no mínimo dos últimos 12 meses, mas você pode também extensionar isso, analisar por mais tempo, 24 meses, 36 meses. Quanto mais tempo você colocar, você consegue fazer uma análise mais qualificativa. Mas antes de mais nada, o que é o dividend yield? O dividend yield nada mais é do que um indicador para te mostrar a performance de retorno desse ativo. Tudo isso de acordo com os proventos que eles têm pago durante os últimos meses ou anos, de acordo com aquele estudo que você está fazendo, dependendo da quantidade de tempo. Esse indicador é calculado pelos rendimentos distribuídos em relação ao valor da cota. Ou seja, quanto maior o dividend yield, melhor, porque eles pagam um rendimento superior com relação ao valor da cota. Quanto maior o dividend yield, mais eles estão pagando, e é isso que a gente gosta. A gente quer mais dinheiro, mais renda. A liquidez desse fundo. Como eu já falei em vídeos anteriores, a liquidez é extremamente importante e essa é uma das métricas que colocam os fundos imobiliários em vantagem com relação aos imóveis físicos. A liquidez nada mais é do quão fácil é para você vender as suas cotas ou comprá-las. E isso é totalmente influenciado pela quantidade de ativos que esse fundo imobiliário disponibiliza e a quantidade de pessoas interessadas nessas cotas. Hoje, como está aumentando a quantidade de investidores em fundos imobiliários, as liquidezes de todos eles praticamente estão aumentando bastante, o que facilita a compra e a venda dos ativos. Análise de preço do fundo imobiliário. Isso é muito importante porque você deve saber se você está pagando muito caro nesse fundo imobiliário ou não, se ele está num preço razoável. Como que você faz esse cálculo? Então você divide o patrimônio líquido pelo total de cotas emitidas. Mas atenção, esse é um indicador assim como os outros. Você não deve levar ele em conta tão fortemente acima dos outros indicadores, até porque esse preço não é o indicador mais importante. Se esse fundo imobiliário que você está fazendo análise parece que está com um preço um pouco caro, mas você tem a grande intenção de comprar ele porque você analisou e todos os indicadores estão mostrando que ele é um bom fundo imobiliário, não deixe de comprá-lo apenas por causa desse preço. É bom você usar o bom senso e analisar qual será a melhor forma de você ter esse ativo, se agora ou depois. O Relações com o investidor. É muito importante que o fundo imobiliário tenha um site com essa aba, Relação com investidores, porque nessa aba eles vão informar e deixar tudo bem claro para aqueles investidores desse fundo. Um bom fundo sempre vai deixar as informações bem claras. Bom, pessoal, no vídeo de hoje é só isso. Eu trouxe aqui alguns pontos que são legais de você estar estudando, quais são os indicadores que você deve levar em consideração na hora de fazer uma boa análise, um bom estudo, se esse fundo imobiliário que você está pretendendo comprar realmente vale a compra. Vale a pena, ele é seguro. Então utilizem esses indicadores nas próximas análises, tentem fazer uma análise utilizando esses indicadores. Me contem aqui nos comentários se vocês acharam interessante, se isso serviu para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, eu peço que vocês cliquem em curtir, compartilhem com seus amigos, se inscrevam aqui no nosso canal. Toda quarta-feira e domingo a gente vai estar trazendo conteúdo novo para vocês. Espero que vocês gostem, fiquem comigo e um forte abraço. Tchau, tchau.